Bom dia, a paz de Jesus esteja contigo. Vamos começar bem o nosso dia nesta segunda-feira, início de semana, ouvindo a palavra de Deus. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 9, versículo de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse a ele: Segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra o dia de São Mateus Apóstolo, aquele ao qual Jesus chamou para uma vida nova. Aquele que era cobrador de impostos e, segundo o que a palavra nos relata, era injusto. Cobrava a mais para poder ficar com uma parte. Mas aquele homem encontra Jesus, ou melhor, Jesus o encontra e o chama, e o transforma, e o faz outra pessoa. Algumas pessoas ficam indignadas ao ver que Jesus vivia no meio dos pecadores, comia com os pecadores. Mas Jesus vai dizer que ele quer a misericórdia e não o sacrifício. Porque os fariseus, os mestres da lei, queriam colocar todas as leis em prática, queriam que o povo vivesse assim, vivendo somente na lei, somente naquilo que eles ensinavam, nos preceitos, mas o coração deles estava longe. Mas Jesus, pelo contrário, ele vem trazer a misericórdia e ele vem para aqueles que estão doentes, ele vem para aqueles que estão necessitados. Ele não vem para os justos, ele vem para aqueles que precisam da misericórdia, para aqueles que precisam do amor. E no final ele diz: Eu vim não para chamar os justos, mas os pecadores. E esse foi aquilo que Jesus fez. Todas as pessoas que eram desprezadas, que eram humilhadas, que eram tidas como pecadoras naquela época, Jesus acolheu, Jesus amou, Jesus curou. Jesus viveu no meio dessas pessoas e transformou a vida de muitas pessoas, como transformou a vida de Mateus, apóstolo, aquele que foi testemunha ocular da ressurreição de Jesus e que também testemunhou a ressurreição de Jesus com a sua vida. Que possamos olhar para este evangelho e colocar a nossa vida em Jesus, para que alcancemos esta misericórdia, para que sempre estejamos sobre essa misericórdia. Eu desejo a você um excelente dia e uma ótima semana. Que Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.